mais um sinal está diante dos nossos olhos. Na verdade, nós já sabemos, esse sinal já vem sendo dito, já vem sendo aos poucos se revelado ou revelando-se diante dos nossos olhos. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. A religião do sistema e o nascimento da fé global unificada. Com base na geopolítica, com base na cultura, na religião, tudo está se encaminhando, tudo está se preparando. O palco para uma religião única mundial, à luz do que as profecias bíblicas, à luz do que a palavra de Deus e principalmente do livro do Apocalipse tem falado conosco. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes à palavra de Deus. Antes da gente continuar falando sobre esse assunto, sobre esse tema, quero convidar você mais uma vez que já é inscrito no canal para deixar o seu joinha, deixar o seu like, deixar a sua participação. O seu like, o seu joinha é muito importante, porque o algoritmo do YouTube vai detectar, vai notificar que esse conteúdo é relevante, tem uma importância, uma certa importância para você. Então, por favor, já vai deixando o seu joinha, vai deixando o seu like, vai participando. E para quem ainda não se inscreveu, para quem não é inscrito no canal, por gentileza, fazendo assim, todas as vezes que tivermos um vídeo novo no canal, você será o primeiro a ser notificado. E é claro, vai fortalecer, enrijecer a estrutura deste canal e vai nos dar condição de poder irmos mais longe. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estarem conosco mais uma vez e aqui juntos ouvirmos e aprendermos e praticarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar como a religião mundial está se organizando para dominar o mundo, como a nova fé do governo global já está sendo formada. Aliás, essa formação ela já vem acontecendo há muito tempo. E eu sempre digo que à medida que vamos caminhando, à medida que o tempo vai passando, estamos nos aproximando ainda mais do desfecho deste grande mosaico, deste grande quebra-cabeça que Deus não perdeu o controle. Deus sabe de tudo, estava escrito para nós, foi deixado nos testamentos, tanto no Antigo, lá no livro de Daniel, livro de Ezequiel, quanto no Novo Testamento. Todas essas coisas nós já sabíamos e o interessante é que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo isso desenrolar, desembarcar, acontecer, fluir, vir à tona diante dos nossos olhos. Como eu disse, não é segredo para ninguém, todo bom leitor da Bíblia, da palavra de Deus, sabe que muito mais hoje, mais do que nunca, esses eventos escatológicos ou esses eventos do tempo do fim, como por exemplo nesse caso que vamos falar hoje sobre a religião única, já está aflorando. Falta pouco, não sei quanto tempo, mas hoje, a partir de hoje, falta muito pouco tempo. Talvez amanhã isso já venha ser colocado para funcionar, porque já está na mesa, a proposta já está na mesa. E, gente, isso é fato. A incerteza, a insatisfação, a intolerância religiosa, ela tem tomado conta do mundo. O mundo está nesse preâmbulo, o mundo está vivendo essa atmosfera de incerteza, insatisfação, intolerância religiosa. E existe um velho ditado que diz que por causa da religião as pessoas se... né? M-A-T-A-M. Então conjugue aí
monte essas palavras, para a gente evitar falar algumas palavras aqui. Então, mais cedo ou mais tarde, isso estaria por acontecer. Mais cedo ou mais tarde, essa religião única, que praticamente é predominante hoje, essa religião única, ela iria, ou ela vai falar mais alto. Ela vai ser, daqui a pouco tempo, imposta. Por enquanto, ainda está, eu não diria adormecida, porque não está adormecida, mas ainda não foi imposta, mas ela será imposta como uma forma obrigatória, uma obrigatoriedade. Custe o que custar. Ela vai estar de fato sendo colocada para ser cumprida. Essa é a palavra certa. O fato é, meus amados, que a união geopolítica e a eliminação das fronteiras religiosas já estão se organizando para implantar o que chamamos de um sistema único religioso. Como grandes organizações globais, como a ONU, o Fórum Econômico Mundial, o Vaticano e outras organizações por aí, eles já estão promovendo a tolerância total, que camufla uma unificação ideológica religiosa perigosa. Citações reais, verdadeiras, de líderes mundiais propõem uma religião comum para que haja a paz mundial. Observe, se você me acompanha, e por falar em acompanhar, novamente o incentivo, você que não deixou o seu joinha, não deixou o seu like, por favor, deixe agora, a hora é agora, me ajude aí, tá? Ajude-nos a crescer, a alavancar, a levar essa mensagem. E quem não é inscrito, se inscreva no canal também. E a gente vê um foco de uma situação aqui, um foco ali, outro acolá. Eu falei há pouco tempo atrás em um dos meus vídeos sobre a cortina de fumaça. Então tudo isso são fatores que corroboram para que essas peças vão se encaixando. Às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, que é um evento esporádico, que é algo aleatório, mas tudo faz sentido, tudo. E não tem como eu falar de tudo num vídeo só. Eu preciso ir falando aos poucos. À medida que as coisas vão surgindo, as coisas vêm acontecendo, para você ficar inteirado, para você saber. E tanto é que não tem nem como falar tudo de uma vez só, porque os planejamentos, os planos desses líderes poderosos, desses que tentam governar, liderar o mundo, eles vão soltando aos poucos as suas propostas. E nós precisamos estar sempre atentos. Tá? Líderes mundiais, líderes reais de verdade, eles já propuseram uma religião comum ou uma religião única para promover ou para que haja a paz mundial, devido aos acontecimentos atuais. E acontecimentos esses, os que você está vendo aí. Um conflitozinho aqui, um conflitozinho acolá, uma investida aqui, outra ali, uma proposta, uma lei, uma impressão, uma obrigatoriedade, uma imposição. São coisas que vão acontecendo para o desfecho final de tudo isso. E, mais uma vez, por conta da religião, o Vaticano, ele não está de fora. E o papel do Vaticano e dos acordos da fé global é que o documento sobre a fraternidade humana, esse é o nome que eles deram a esse sistema, fraternidade humana, que já, observe bem, já está em pauta
alguns anos atrás, chamada de Abu Dhabi, que aconteceu lá em 2019. Uma proposta, um acordo feito entre o Papa Francisco e alguns líderes islâmicos, que esse acordo deveria acontecer com as suas propostas, com os seus desígnios, com os seus desejos, aquilo que eles querem implantar o quanto antes. Existe um projeto que poucos sabem, e eu vou falar para você aqui agora, tá? Poucas pessoas sabem desse projeto que está na mesa dos líderes religiosos, ou se eu não pudesse, quem sabe eu poderia dizer, do maior líder religioso sobre a construção. O projeto é esse. E antes que eu fale para você do projeto, mais uma vez incentivo você, deixe o seu joinha, deixe o seu like nessa página. Tá aí, o botão tá logo aí abaixo para você me ajudar. E o projeto desse líder ou dessa liderança religiosa global mundial é sobre a construção do que eles chamam de a Casa da Família Abraâmica. Guarde esse nome, porque lá na frente não se ouve falar hoje, poucos sabem, poucos conhecem, muitos desconhecem, mas lembre-se desse nome, a construção da Casa da Família Abraâmica. O que é isso? Ou seja, uma espécie de igreja, ou uma sinagoga, ou até mesmo uma mesquita. Lembre-se, olha aqui, igreja, sinagoga ou mesquita. As 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, estão juntos, estão unidos nessa. Então, a proposta é de uma construção dessa casa chamada Casa da Família Abraâmica. Porque, cá entre nós, os 3 pilares religiosos, todos eles são oriundos, vieram de Abraão. O cristianismo veio de Abraão, através de Cristo, descendência. O judaísmo nem se fala. E o islamismo também, descendentes de Ismael, nós sabemos disso. Então essa casa da família abraâmica, uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita, elas vão operar no mesmo complexo chamado Abu Dhabi, que, outro fato que você não sabe, essa casa já foi inaugurada, pastor, não temos ouvido falar. É claro, eles ainda estão na surdina, mas daqui a pouco todos vão saber. Essa casa foi inaugurada em 2023, há praticamente 2 anos atrás. E implicações desse cumprimento, amados, mais uma vez, esse cumprimento é bíblico, esse acontecimento é bíblico. E é para que se cumpra a palavra de Deus que está escrita lá em Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. E sabe o que está escrito em Apocalipse 13 e Apocalipse 17? Diz que, lá no capítulo 13, no capítulo 17, diz que a besta religiosa que operará sinais. A besta religiosa operando, realizando sinais. Ela irá operar sinais para dizer que essa besta é Deus, ou Deus está com ela, aprovando os seus feitos, aprovando os seus atos. Haverá uma consequência para aqueles que não se aderirem a esse sistema religioso. Haverá o cancelamento da mídia, tá? E aqui eu volto a dizer, enquanto nós pudermos, por isso que é importante hoje, agora, você me ajudar a levar essa mensagem, porque haverá um momento em que aqueles que não concordarem com esse sistema, haverá o cancelamento da mídia, haverá o cancelamento da cultura e de todos aqueles que
indiretamente ou diretamente, não se prostrarem, não se dobrarem diante dessa besta, do falso profeta e do anticristo, dessa trindade maligna, dessa trindade do mal. Com isso, agindo assim, fazendo assim, eles não irão permitir que ninguém se levante contra esse projeto. E eu vou falar nas entrelinhas, mas eu acredito que você vai entender. Hoje, na atual conjectura, nos dias atuais, nós já temos um sistema que já está implantado. Você sabe muito bem disso. Que não se pode, o público hoje, a massa, a população, o povo, não pode mais expor as suas ideias, não pode mais ir com ideias, não que sejam contras, mas apenas expor a sua opinião. Eu concordo ou eu não concordo. Porque o próprio sistema já se fechou para impedir que a massa, que a população opine ou se levante. Tá? Então, com isso, eles não irão permitir que ninguém se levante contra esse projeto que já está acontecendo. Ainda não foi exposto na sua intensidade, na sua força maior, se eu posso usar essa expressão, mas ele já está em evidência. E deixa eu dar aqui um exemplo para você não pensar que eu estou tirando essas ideias da minha cabeça. É só para você olhar agora para o que está acontecendo no mundo. Um outro fator que é importante a gente ressaltar, trazer aqui para você raciocinar, pensar comigo. A religião da inclusão total, ela já existe. E exige do indivíduo, da população que não corresponde aos ideais deles, que se renuncie então à verdade absoluta. E mais uma vez, isso é uma profecia bíblica, está escrito na palavra de Deus, eu já vou ler para você, que revela o sistema do anticristo, envolvendo a besta e o falso profeta. Eu sempre venho dizendo que o sistema do anticristo, a Bíblia diz que o espírito do anticristo ele já está no mundo. Porém, tem um tempo determinado, um tempo marcado, um tempo que o próprio Deus tem permitido que tudo isso tenha acontecido da forma que aconteceu. Cada peça foi se encaixando na hora certa, no momento certo. E agora esse é o momento que nós estamos vivendo. Essa é a era que nós estamos vivendo. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Daniel capítulo 11, verso 37, fala de um governante que não respeita nenhuma outra autoridade espiritual. Daniel capítulo 11, verso 37. E Apocalipse 17 fala de uma mulher montada sobre a besta. A besta, quando você olha lá em Apocalipse e vê um dragão que levanta, uma besta que surge da terra, outra do mar, você, por olhar os símbolos, pensa que é um animal. Mas a besta é um sistema. É um sistema religioso, global, nesse caso religioso, global, e uma aliança que ele faz com o poder político. Porque é indiscutível que a religião ela caminha com a política ou a política caminha com a religião, porque uma dá força à outra. Tá? Enquanto muitos esperam por uma guerra de tanques, um conflito de tanques, e olha, eu quero voltar a dizer, muito cuidado para não se perder no meio da cortina de fumaça. Tá? A cortina de fumaça ela é para distrair, para tirar a sua atenção de um lugar para você olhar para o outro. Enquanto muitos esperam por um conflito, eu acabei falando a palavra, não deveria, um conflito entre tanques,
entre pessoas, entre nações, entre presidentes, entre governos. O verdadeiro conflito, o verdadeiro campo de acontecimentos, né, de batalha já começou, já está acontecendo. O maior do que esse que você ouviu aí na Ucrânia, na Rússia, Irã, Israel, Estados Unidos. É a guerra, o conflito pela fé. É o conflito pela fé. Uma nova religião já está sendo escrita. Aliás, ela já foi escrita. Ela já está diante dos nossos olhos. E ela não admite o core dessa religião, o centro, o cerne dela, ela não admite o Cristo da cruz. O Jesus que nós pregamos, o Jesus que você conhece, o Jesus que salva, que liberta, que transforma o pecador e leva o pecador para o céu. E como eu prometi para você, eu quero agora ler alguns textos bíblicos para corroborar com tudo que nós estamos falando e não ficar como se fosse apenas as minhas palavras. O primeiro texto, se você tem a sua Bíblia aberta, é o de Apocalipse capítulo 13, verso 11 até o verso 15. Diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Dragão, símbolo da sagacidade. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, e a terra faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Viu aí? Texto claro diante de nós. Eu não vou aqui fazer uma hermenêutica desse texto. Quem estuda a palavra de Deus, quem entende um pouquinho mais, entende o que eu estou dizendo. E com base na teologia que nós cremos, a teologia do arrebatamento da igreja, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o primeiro evento a acontecer será o arrebatamento. O fato é que eu quero dizer aqui para você é que tudo que nós estamos anunciando, falando, ensinando, mostrando para você são sombras ou um prelúdio daquilo que ainda vai de fato acontecer. E muitas coisas já estão acontecendo e muitas delas também irão acontecer na sua totalidade, na sua integridade, ou seja, na sua forma completa, na sua completude, após o arrebatamento. Após o arrebatamento. Então é interessante, é importante eu mencionar isso aqui para você também. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês é o de Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, verso 1 até o verso 6 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, figura de linguagem, exemplo
uma analogia e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Esse texto de Apocalipse fala da grande meretriz, a grande prostituta e a sua influência global. Essa meretriz é religiosa. Essa meretriz é uma prostituta, é uma traidora da verdadeira fé em Cristo Jesus. E ela vai enganar a muitos, e ela vai levar o sangue de muitos, e ela vai influenciar a muitos, porque é o espírito do anticristo. Ontem eu preguei parte sobre disso na igreja. Inclusive, se você assistir um vídeo anterior a esse, de uma mensagem que eu preguei ontem falando sobre precisamos do espírito de discernimento. Eu não me lembro o tema da mensagem, mas eu vou pedir ao pessoal para colocar aí a thumb na imagem para você, sobre a mensagem que eu preguei ontem, e o link também. Pode assistir lá. O espírito da apostasia da fé cristã, verdadeira cristã, é mais um sinal, dois sinais que antecedem a volta de Jesus. Daniel capítulo 11, verso 36, é o último texto que eu quero ler para você. O último texto, na verdade, é João 14, 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daniel 11, 36 a 39, diz assim, acompanhe comigo aí se você tiver. Daniel capítulo 11, verso 36 a 39, diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos, todo Deus, Deus com letra minúscula. Ele se engrandecerá até sobre os deuses pequenos, ou seja, ele será o único Deus, mesmo que seja com letra minúscula, porque não é o verdadeiro Deus, mas ele ainda assim estará acima de todos os deuses menores. E aí, uma outra coisa interessante nesse versículo, nesse capítulo Daniel 11, que ele continua dizendo: e contra o Deus dos deuses. Ele também vai se levantar contra o nosso Deus, contra a Trindade divina, contra Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. E contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses menores de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus ainda com letra minúscula, porque sobre tudo se engrandecerá. Até sobre os falsos deuses, esse Deus falso, que também é falso, ele vai se engrandecer. Mas ao Deus das fortalezas, um outro Deus menor, ou seja, ele estará prestando contra um outro Deus, honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com
pedras preciosas e com as coisas agradáveis. Verso 39 e último. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Ou seja, esse Deus vai se levantar contra todos os deuses, tudo quanto é Deus. Ele vai dizer: eu sou Deus, não existe outro Deus, até contra o nosso Deus, até contra o verdadeiro Deus. E aqueles que o honrarem, aqueles que se prostrarem diante dele, ele vai beneficiar, ele vai presentear, ele vai dar dádivas. Olha o verso 39, ele diz assim: e aos que reconhecerem ele, multiplicará a honra, ele dará honra, e os fará reinar sobre muitos. Aqueles que o honrarem, ele vai fazer eles reinar sobre muitos. E repartirá a terra por preço. Vai dar para eles possessões. É o que o povo quer. O povo quer posse, o povo quer poder. O povo quer honraria, o povo quer ser honrado. Agora, eu encerro as minhas palavras deixando novamente mais uma palavra para você. A Bíblia diz que nós devemos confortar, aliás, consolar uns aos outros com esta palavra. Nunca foi, nunca será o meu intuito de vir aqui trazer uma mensagem sensacionalista, uma mensagem que não é verdade, que foge aos padrões da palavra de Deus. Nunca foi, nunca será. Sempre é alertar você, deixar você ciente, porque existem algumas situações que a gente precisa esmiuçar detalhadamente, algumas coisas da Bíblia que a gente tem um pouco mais acesso do que algumas outras pessoas. Essa é a nossa função, de explicar, de ensinar a palavra de Deus. Então é isso que eu venho sempre fazendo aqui, da melhor forma possível, facilitando o seu entendimento. E o que eu posso dizer para você é que as palavras da Bíblia, a Bíblia nos diz, livro de Apocalipse, consolai uns aos outros com essas palavras. Quando a gente ouve notícias como essas, não é para se ter medo, não é para se esconder numa caverna, mas é para ter alegria no coração. Por quê, amados? Porque o dia da nossa redenção se aproxima. Então deixa eu deixar uma palavra para você. Você pode ser ou estar até sendo perseguido. Pode ser até perseguido para os que ficarem depois do arrebatamento. Porque perseguições e lutas e provas e tribulações, todos nós já estamos sofrendo nesse exato momento, enquanto eu falo. Não sei até que ponto vai o limite dessas tribulações, dessas provas, dessas dificuldades. Porém, os que ficarem depois do arrebatamento, essas perseguições se intensificarão ainda mais. Coloque aí 10 vezes mais. Coloque aí 30 vezes mais, 50 vezes mais, 100 vezes mais, eu não sei. Mas vão se intensificar ao ponto de que, para obter a salvação, o indivíduo vai ter que pagar o preço da salvação com a sua própria vida. Então, quem sabe você, não sei quando vai me ouvir, pode ser que esteja sendo perseguido agora, ou vai ser perseguido por não se dobrar mediante essa estátua, essa imagem, a esse sistema. Mas aqueles que não se dobrarem, hoje ou amanhã, não sei quando, por não se dobrarem, serão recompensados por permanecer de pé no dia da recompensa do Senhor. E eu quero deixar aqui, não um convite, agora não é um convite, é uma convocação. Quero convocar a todos os crentes, todos os santos, todos os salvos, todos os servos e servas, para se manterem firmes na fé em Jesus Cristo. Mesmo quando tudo parecer mal, mesmo quando tudo parecer mais fácil para ceder, fiquem firmes no Senhor.
Volto a dizer e finalizo dizendo, palavras do apóstolo São Paulo, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. Shehi Elehayom Tov, Nitrae Shavua Haba, Lehitraot, Shelohim Ivarech.